Sou Paola, terapeuta e facilitadora de movimentos da expansão da consciência. E tô aqui com a Dani para começarmos mais um movimento, um episódio de Donas na Roda. Um bate-papo com mulheres que apostam na vida. Oi, Dani! Oi! Que bom ter você aqui. Olha só, você sabe que eu faço sempre uma pesquisa sobre o nome da pessoa. E vou um pouco além, não vou só no óbvio ali do que está escrito. Você sabe de onde vem seu nome? Eu acho que é hebraico e sei o significado. Qual é o significado? Deus é meu juiz. Deus é o meu juiz ou justiça de Deus. E como é que é a justiça para você? É um valor fundamental na sua vida? É. A injustiça é uma das coisas que me tiram do sério, assim. Talvez o que mais me tira do sério é a injustiça. E de alguma forma isso te prende no certo e errado? Porque a justiça tem muito claro isso. O que é certo e o que é errado. Já me prendeu mais. Hoje eu acho que eu consigo ser mais flexível para, ao invés de julgar quem comete a injustiça, entender o lado dele, do que fez ele cometer aquilo. Não é só uma coisa pragmática. Depende do lado, né? O que faz a justiça e o injustiçado, o opressor e o oprimido, vamos dizer assim, depende muito do lado. Por isso que eu pergunto, né? Eu tenho um valor muito grande em justiça, não é à toa que eu sou libriana, gente, sou libriana. Então, o tempo que eu fiquei na minha vida focada na justiça me limitou de alguma forma entre o certo e errado. Por isso eu te pergunto isso. E é uma linha tênue, né? Porque a gente está na justiça dos homens. Sim. Mas o que compete a gente a fazer essa justiça é que muda tudo, né? Porque ficar com a bandeira da justiça muitas vezes faz com que você seja o dono da verdade, o que quer consertar o mundo, quer ensinar as pessoas a trabalhar. Como é isso pra você? Então, tem uma curiosidade da minha vida, né? Eu sou formada em jornalismo, mas eu estudei na Cândido Mendes, que é uma faculdade tradicional no mundo do direito. E aí, numa das matérias eletivas que eu não era obrigada a fazer, eu escolhi fazer uma matéria de direito, que era História do Direito Brasileiro. Ou História do Direito Geral, não, História do Direito Brasileiro. E eu quis fazer porque eu queria mesmo estudar só, não era porque eu não precisava fazer para cumprir a faculdade. E eu me lembro que foi uma matéria que eu estudei muito, muito mais do que todas as outras da minha graduação. E aí naquela época eu já me abri os olhos para coisas que parecem óbvias, que o que é justo. Hoje nós mulheres podemos votar. Até 50, 60 anos atrás a gente não podia. Então aquilo que antes se dizia do que era certo, do que era errado, na lei dos homens, a gente vai dizer, não, cara, é um absurdo, como assim? Né? A homofobia hoje é crime, e até alguns anos atrás, os homossexuais eram condenados. Exato. Então, ultimamente eu tenho refletido bastante sobre o que é certo e errado, na visão dos homens, que a gente precisa sim de regras para uma convivência, para a civilização, mas ao mesmo tempo isso precisa de um processo de evolução e que a gente tem que entender isso e não se fechar também para aquilo que está determinado, para sempre pensar. Né? Questionar muito o que existe entre o certo e errado, até para evoluir, para mudar coisas que não estão mais funcionando, né? Que é o que a gente vê muito. Eu estava vendo uma série, uma novela turca, gente, adoro novela, dramalhão brabo. Eu estava assistindo e aí começava em 67, eu nasci em 67. E aí conta toda a história, né, que se passa nos final dos anos 60. E aí chega aos dias de hoje. Você parar para pensar, do final dos anos 60 para hoje, o que a gente evoluiu em termos de sociedade, né, de mudanças, e foi ontem. Pelo menos para mim, foi ontem. Eu assisti uma outra série espanhola de um livro até que eu adoro, e aí a mulher é agredida pelo homem e aí ela quer sair do país, ela quer sacar um dinheiro para ela fugir do casamento.
e ela não pode sacar o dinheiro, mas isso é da década de 1920. Ela não pode sacar o dinheiro. Para sacar o dinheiro, ela precisa de uma autorização de um homem, seja o pai ou o marido. Olha que impensável você precisar da autorização de um homem para sacar um dinheiro. E ela trabalhava, porque a série As Telefonistas, que é muito de quando a mulher entra no mercado de trabalho, então ela tinha o dinheiro dela, mas ainda assim ela não tinha liberdade de usar o dinheiro. E aí, assim, no meu senso de justiça, isso é impensável, porque talvez não é nem um senso de justiça, é um senso de liberdade. Ele é impensável, então vem essa... Não é uma crise, mas assim, uma reflexão de assim, o que é justo e o que te limita a fazer o que você tem direito de fazer, a você ser livre, né? Exato. E esse senso de justiça, que é um valor que existe, que você fica aí, você reflete sobre isso na família, porque você se apresenta, tá aqui a apresentação da Dani, que eu adoro ler, é filha, irmã, esposa, tia e madrinha. Jornalista de formação, trabalha principalmente com esportes, é professora, super família e ecumênica. Como é que fica a justiça nesses diversos papéis que você assume na sua vida? Então, eu sei o significado do meu nome há muito tempo, acho que talvez desde a minha adolescência, assim. E aí eu venho de uma família católica e eu era praticante até, não sei, uns 25 anos, assim. Então eu frequentava todo domingo e tudo mais. Então sempre era, eu imaginava sempre muito de, e dentro dessa formação católica, de que é isso, Deus é o meu juiz, o que é pecado, o que eu me submeto, ai meu Deus, isso eu não posso fazer, isso eu posso fazer, sem nenhum preconceito, faz quem quer, tá tudo bem, que é você fazer um jejum na quaresma, que é você abdicar de determinadas coisas, que é você, eu fiz catequese, fiz crisma, me confessei, comunguei, então assim, são todas essas coisas, mas o que eu me lembro dessa sem perder o fio da meada, o que eu me lembro de como eu enxergava a vida, era sempre numa posição de que, nossa, isso é pecado. Eu tenho que pagar uma penitência. Ou, por exemplo, Deus tá vendo, né? Aquele clássico. Um ditado, né? Deus tá vendo. Isso é pecado, hein? Ou então quando você faz alguma coisa boa, você vai pro céu hoje. Ontem mesmo eu brinquei com o André e falei, olha, hoje eu tiquei mais um passinho de que eu vou pro céu. Aí ele falou, é verdade, você ticou. De coisas que quando você faz e de alguém estar te julgando pra falar, você tá fazendo certo, você tá fazendo errado. E aí ao longo da minha vida, eu disse aí na minha apresentação que eu sou ecumênica porque eu não me classifico dentro de uma religião. Eu vou à missa, eu sou madrinha, e madrinha é dentro da religião católica, eu vou ao centro kardecista, eu acredito nos, não sei se chama de preceitos do bate um tambor, do budismo, bato um tambor, acredito na medicina chinesa, enfim, eu acredito em tudo e aí ainda provavelmente mudando o que eu acho hoje aos 38 anos, hoje eu acredito que a fé está dentro da gente. E aí, a partir do momento em que a fé está dentro da gente, eu não terceirizo mais que é Deus que me cura, o santo que me cura, o padre que me cura. Eu acho que todas essas pessoas e todos esses elementos e a natureza são fatores que juntam uma força que fazem a gente criar o que a gente quiser, um milagre, uma cura, algo improvável, impossível, uma conquista que você queira. Então eu não coloco mais esse papel de justiça no outro. E é libertador isso. E te compromete também, né? Porque a cura está dentro de você. É o que eu sempre falo. O problema e a solução são você. Sim. Então, quando você traz para si, para de procurar fora e traz para dentro, você assume a sua vida, né? E todos os perrengues dela, que você escolheu, criou. E te faz também, eu nem sei se está costurado com tudo que a gente está falando, mas é uma reflexão que eu tive há alguns dias, do quanto eu vejo que algumas religiões, elas prendem as pessoas, acho até que a gente falou isso numa conversa,
do quanto elas prendem as pessoas no sofrimento. Você precisa sofrer para chegar à glória. Você precisa fazer o sacrifício, e eu escutei isso durante muito tempo. Você precisa, a porta dos céus, ela é estreita para passar todo mundo. Então assim, você sempre está devendo. Você sempre está devendo. E isso te coloca numa posição de uma palavra não é submissão, mas é sempre de, não sei se de subserviência, sabe? Eu acho que é de dever mesmo. Você sempre tem que estar fazendo para poder. Assim, não é vou ser caridosa porque vou ser caridosa. Não, vou ser caridosa porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Cara, então e aí nessa reflexão que eu fiz... É pro outro, né? Quando você tá preocupado com o outro, em ficar bem na fita pro padre, pro que você Mas quiser. Mas isso é muito inconsciente, né? É muito te colocar numa posição de que você tem que servir, você tem que estar pro outro disponível. Eu acho que a frase que você falou é perfeita, né? Você tá sempre devendo. E essa coisa louca de tô sempre devendo não é só um privilégio da católica, né? Você precisa sempre pagar alguma coisa. E aí, deixando claro que acredito em todos e respeito profundamente todas as religiões. Já pensando nos comentários. Não, e eu não te diria que eu não vou algum dia vir e fazer uma promessa e pagar essa promessa. Eu tô tão aberta a estar aberta àquilo que eu acredito que pode fazer sentido pra mim e não ficar fechada aquilo. Porque eu não acho que uma pessoa que, sei lá, faz uma caminhada pra Aparecida do Norte, ela tem menos fé do que outra pessoa. Claro. Acho que tem muita fé. Eu só não me prendo mais a uma única coisa acreditando que só aquilo pode trazer o que eu quero. Exato. O importante é a fé, né? É o que você crê e o que você cria a partir daquilo, né? E aí qualquer religião tem e trabalha isso. Eu acho que, eu costumo dizer que o rio que corre para o mar, né? Todos os movimentos levam a uma fé em acreditar em alguma coisa maior e acreditar principalmente em você, que faz parte do todo. Por isso que hoje em dia eu sou completamente apaixonada pelo xamanismo, que é, como o budismo, um estilo de vida, né? Que você se conecta com a natureza, e nós, como seres naturais, a gente faz parte dessa força. E obviamente, né, a natureza, é só olhar para ela, não faz mal, ela é abundante, ela é colaborativa. E é isso que nós, seres humanos, precisamos ser até para sobreviver, né? É uma questão de inteligência. E fazemos cada vez menos, infelizmente. Mas, eu acho que eu sou ecumênica, e ecumênica também, pensando nesse sentido. Mas eu estava outro dia pensando, não estava nada, que eu já me perdi, mas vamos embora. Agora, falando de ecumênica, eu vi também na apresentação que você me mandou que você é super família. Entre viajar e passar o domingão em família, você prefere família. Mais um arzinho de saudade no seu relato, dizendo que poderia estar mais família do que gostaria hoje. O que é esse estar mais? O que é saudade para você? E isso tem a ver com estar sempre devendo? Eu estou trabalhando, estou vendo pouco a minha família. Entra nesse lugar aí? Bom, a minha rotina ali de adolescente, criança, adolescente, início da juventude, era morar longe do trabalho. Então, de segunda a sexta você está no trânsito, trabalha, estuda e volta para casa, e no final de semana era estar muito próximo dos amigos e muito próxima da família. A partir do momento em que eu me mudo para outra cidade, e aí tem várias outras demandas que me trazem muito mais para a cidade que eu estou hoje do que para a minha, eu não consigo mais estar tão próximo dessas pessoas. E as pessoas também vão tendo as suas vidas, as suas configurações e as suas outras demandas. E para mim é muito claro que não é uma cobrança nem para essas pessoas, nem para mim, de que a pessoa não me procura ou eu não procuro a pessoa. Às vezes a palavra não se perde, a gente vai mesmo se envolvendo com todas as coisas que a gente tem que fazer na vida e aquilo não se encaixa mais. Esse é um ponto, mas para mim,
é muito importante eu me nutrir de quem gosta de mim. Então, indo ao encontro da sua pergunta, por um tempo já foi, eu tenho que estar com a minha família, eu tenho que almoçar, eu tenho que estar no aniversário tal, eu tenho que não sei o que, eu tenho que cumprir essa presença. Hoje não é isso, muito claramente não é. Mas ao mesmo tempo que não é, se eu quero estar com essas pessoas, eu me desdobro para viajar 1h30 de carro, ficar lá 1 hora e voltar 1h30. Porque eu quero estar com essas pessoas. Então, eu já consegui superar essa autocobrança de tenho que estar presente a qualquer custo. Porque também, como eu fiz o movimento de sair, só eu voltava. E aí, quando só eu voltava, por exemplo, durante algum tempo, os meus aniversários seguiam sendo em São Gonçalo, seguiam sendo em Niterói, porque afinal de contas, lá que estão as pessoas, e não as pessoas que vinham até mim. No momento em que eu falei, não, mas ninguém me pedia isso. Eu me colocava nessa posição. Então, no momento que eu falei, não, eu vou fazer aqui. Se as pessoas puderem, quiserem vir, elas vêm. Então, isso ficou mais leve pra mim. Então, eu não cobro que ninguém venha vir me visitar, ou tem que vir, ou não sei o que, não. E aí, quando é confortável pra mim, entre vários quesitos, cansaço, dinheiro, disposição, chuva, sol, feriado, vai ter show na praia, o bairro tá fechado, não vai estar, eu vou. Agora, quando eu vou, eu fui alguns dias atrás, assim, eu volto muito abastecida das pessoas que eu gosto, assim, tenho um pertencimento muito grande com as pessoas que estão lá. E aí eu também faço o exercício de me colocar mais à disposição para ir. Para às vezes, por exemplo, tô num domingo em casa, sei lá, vou ter um compromisso 5 horas da tarde. Por que eu não posso acordar cedo, ir lá, almoçar, voltar? Porque eu sei que isso vai me fazer bem do que eu passar o dia em casa sem essas pessoas que eu gosto, e aí, quando chega no final do dia eu falo, putz, eu podia ter feito várias coisas que eu não fiz. Então eu tô racionalizando para eu conseguir me colocar mais para estar lá também. E essa consciência de que você falou, eu gosto de estar perto de pessoas que me amam, que gostam de mim. Mas a nutrição é justamente isso, é você se abrir para receber dessas pessoas e para entender que você necessita disso, né? Você precisa dar o amor para elas e receber delas como uma nutrição. Então não importa quem vai, quem vem. Sim. Né? E aí quebra a obrigação. Sem cobrança. Exato, quebra a obrigação. Agora você mora longe, né? Você não vem mais. Não tem essa cobrança assim, várias pessoas não têm. Muito pelo contrário, quando eu vou, nossa, Dani, você veio lá de longe, não sei o que, tem uma alegria muito grande, porque eles estão normais ali dentro do dia a dia. Eu é que tô longe e vou chegar lá, né? Então, pra eles a vida não mudou, pra mim é que a vida mudou. Sim. Então eu acho que eu escolhi uma frase perfeita para você, que é uma frase que faz assim: amor é quando é concedido participar um pouco mais. E essa frase da Clarice Lispector, ela fala de duas coisas, né? Fala do amor, que a gente está sempre querendo um pouco mais, no sentido de carência e de cobrança, e nesse amor quando a gente entende que nos abastece, nos acolhe, e que ele está lá, que ele pode vir e a gente pode buscá-lo, porque é uma fonte que transborda e aí a gente vai lá e se alimenta dela. É bem legal isso. Então, não à toa eu vim com a blusa, que eu fiquei, ai meu Deus, será que vai ficar cheia de informação, né, na camisa? Que amor é um ato revolucionário, assim. Eu pensei em umas 3 blusas pra vir hoje. E aí eu falei, não, eu vou com essa blusa, porque eu acredito que o amor, quando ele é saudável, quando ele é sem cobrança e sem autocobrança também. Quando ele é amor. Quando ele é amor. Quando também não tem essa de que é melhor dar do que receber, ou é melhor receber do que dar. Quando você simplesmente... Eu li uma vez e eu nem sei se é dele, se ele pegou de outra pessoa, mas eu escutei um dos livros que eu li do padre Fábio de Mello, que ele fala que uma das maneiras mais sinceras de você demonstrar o amor é você ser inútil. Que é quando você ama o outro, não tem nada pra te dar. E você simplesmente ama a pessoa e você faz as coisas pra pessoa sem absolutamente nada em troca. Por exemplo, como uma criança, né? Porque o que um bebê dá pra você?
nada, te dá trabalho, Trabalho a dá falta de sono, né? E você ama aquele ser pela inutilidade, ou às vezes um idoso, enfim, ou qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, qualquer coisa, ou qualquer coisa que você queira fazer. Então a inutilidade, ela é uma das mais sinceras formas de amor, porque você faz sem nada, sem ego. Sem esperar nada. Exato. Faz por fazer. Exato. E é lindo, né? E é tão bom quando a gente recebe. Eu, quando fiz o meu tratamento, uma das coisas que mais me impressionou, que eu ficava chocada, gente, quanto amor eu tô recebendo de pessoas que eu não conheço, de pessoas estranhas, sabe? De enfermeiros, de pessoas que passaram na minha vida durante esse processo, que durou alguns meses, por amor à profissão delas, por amor ao próximo, por amor ao que elas fazem, não importa, né? Porque tem uma pessoa que eu acho bem interessante, que ela diz, tudo tem interesse. Eu até concordo, mas o interesse pode ser amor, pode ser achar o outro interessante, sem esperar nada. Pode ser uma falta de interesse. Exatamente. Isso aí. Os voluntários nos hospitais, né? O quanto nutre, né, você fazer um voluntariado. É verdade. Viva o amor. Viva o amor. É revolucionário. Vamos falar um pouco de trabalho. Como é o seu trabalho? Você trabalha com esportes e você trabalha com Paralímpicos. Como é esse trabalho? Uma das frentes de trabalho é trabalhar com esporte paralímpico. Eu trabalho desde 2011. E eu comecei a trabalhar com esporte paralímpico sem planejar trabalhar nem com esporte, muito menos com esporte paralímpico, e sem conhecer absolutamente nada. Nem convivia com pessoas com deficiência. E aí foi uma paixão, assim, à primeira vista, assim. É algo que é o que mais me dá borboletas no estômago, assim. Eu posso fazer várias outras coisas, ter vários outros trabalhos, mas trabalhar com esporte paralímpico é algo que eu não abro mão. E o que mais qual a emoção que vem, assim? Porque eu imagino que seja um grande motivador, né? Uma grande superação diária. Mas tem alguma coisa além. Quando eu comecei a trabalhar com esporte paralímpico, na sociedade em si, a gente ainda falava muito de superação. Eu vendia pautas falando de superação. Quando às vezes você encontrava uma história, você que é jornalista também, que é uma história que a pessoa tinha superado alguma coisa, e era uma história terrível, assim, né, de sofrimento, ou seja, de um acidente, ou de uma síndrome, ou de uma perda. Eles falavam, nossa, essa história é muito boa. Quase que um paradoxo, né? Porque na verdade é uma história terrível. Só que na verdade, o que a pessoa conseguiu fazer daquela história, a ressignificação. O limão, a limonada do limão, sabe? E aí a gente, durante um tempo, a gente trabalhava muito dessa forma. Só que no caso do Brasil, como o Brasil é um país com excelentes resultados no esporte paralímpico, a gente já conseguiu mudar esse discurso para a imprensa e para as redes sociais, enfim, para tudo, de sair da história e falar de resultado. Então pegar a pessoa que é um cadeirante e não falar só da história dela como cadeirante. Ela é muito além de ser um cadeirante. Sem dúvida. Não é o caso disso, mas é o negro não falar só das questões raciais. Não é a mulher falar só de questões de feminismo. Então você colocar essas pessoas que somos nós, para que a gente não seja vendedor de uma só pauta. Então, e aí dentro desse convívio, que para todo mundo que passou a conviver comigo foi também revolucionário para essas pessoas, por exemplo, você virar para mim e falar assim, mas aquele atleta X famoso, ele não tem qual braço? Eu não sei. Como você não sabe sentar com ele todo dia? Eu falei, porque eu não presto atenção. Qual é o braço que ele não tem? Qual é a perna que ele não tem? Às vezes eu tenho que parar, ler um texto, olhar uma foto e falar, a perna que ele tem a deficiência é a esquerda, é a direita, a má formação. Então eu tenho que, às vezes, me dar conta disso pra perceber porque eu não faço essa distinção.
evolução. Então, ao longo de uma evolução assim da sociedade, que ainda tem muitos passos para dar, mas a gente já melhorou muito depois de 2016, é você olhar a pessoa com deficiência como uma pessoa qualquer, com qualidades, com defeitos, sendo do bem ou sendo do mal, tendo as suas inseguranças, sendo uma pessoa, sabe, enfim, muito boa, e reconhecer os passos que ela tem que dar. Tem uma imagenzinha que fala de igualdade que é muito boa, que é você colocar 3 pessoas num banco da mesma altura e você colocar 3 pessoas que têm necessidades diferentes em bancos diferentes para que elas consigam ter a mesma visão do muro. Então, inserir a pessoa com deficiência na sociedade é você dar condições que façam com que elas atendam a necessidade que elas têm. E aí tem uma coisa que uma vez um amigo meu que é tetraplégico me falou, que ele fala assim, se você tiver sem óculos, eu, Dani, que tem pouco grau, você vai conseguir usar o seu computador o dia inteiro? Eu falei, não, então eu preciso de uma cadeira de rodas. Então todos nós precisamos de alguma coisa. E a gente tem que, de alguma maneira, não minimizar a necessidade da pessoa com deficiência. Nem colocar o foco todo na deficiência. Exatamente. E empoderar essa pessoa para que ela faça as coisas dela, assim, para que ela, por exemplo, agora mesmo, nesses próximos dias, um atleta que eu assessoro que é cego, ele tá em São Paulo e eu vou marcar um encontro dele com um patrocinador. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, você vai ter acompanhante ou você vai estar sozinho? Ele, não sei ainda, vou ver. Eu falei, tá bom. Assim, ele tem a capacidade de pegar um Uber, encontrar, e aí se ele, por exemplo, estiver sozinho e ninguém estiver acompanhando ele vai pegar um Uber, que ele pede no celular, com acesso à tecnologia, ele tem uma aptidão tecnológica superior a um monte de gente, muito mais que eu tenho, tá? Por uma capacidade dele de gostar de tecnologia. Ele vai pegar o Uber, ele vai descer no lugar, quando ele descer no lugar, o que a gente tem que proporcionar? Olha, fulano, pega ele nesse tal lugar que ele vai sair do carro, tudo certo. Se ele tiver com um acompanhante, tudo bem. Se você parar pra pensar que por ele ser cego, ele vai ter que ter alguém o tempo inteiro do lado dele, que ele não vai fazer nada, que, ai meu Deus, coitadinho, ele é cego. Né? Não, ele não é. Coitadinho. Não, ele não é coitadinho. Então isso é capacitismo, né? O meu trabalho é de alguma maneira também colocar. E tem uma coisa que eu aprendi muito que é o seguinte: você não faz nada para as pessoas com deficiência. Primeiro você pergunta se ele quer ajuda. Você precisa de ajuda? Se ele sinalizar que ele precisa de ajuda, tá tudo certo. Você vai cortar a pizza pra ele, você vai cortar a comida pra ele vai comer. E se ele precisar de ajuda, você vai dar uma levantada na cadeira dele pra ele entrar na calçada. Ou ele vai pedir também. Mas espere que ele sinalize que ele quer. E aí uma coisa que eu aprendi também ao longo desse tempo todo é que por mais que você... E eu aprendo muito isso, inclusive, com um menino que é o Gabrielzinho, né? Que é um menino do Espírito Santo, um torcedor vascaíno que eu conheci nessa minha história do Vasco, que nem é com o esporte paralímpico, que é você... Ele é famoso. Que é você ter autonomia. Então, por exemplo, você pode ser um tetraplégico, que você não mexe nada, mas assim, você vai ter pessoas que enxergam, que andam, que tem todos os membros, que tem menos autonomia do que alguém que não mexe nada. Então, assim, ele chega e fala, mãe, eu quero comer isso. Mãe, eu quero vestir essa roupa. Mãe, eu quero ir a esse lugar. E a mãe dele respeita a autonomia dele. Não é... E aí, às vezes, por exemplo, você vai ter uma pessoa que é o dito normal e a outra pessoa diz o que ela tem que fazer. Exato, e é o que mais tem. E aí, muito. E aí, uma das coisas que a convivência com as pessoas com deficiência me faz refletir é respeitar a autonomia do outro. E isso também com criança. Porque às vezes a gente diz assim sobre criança, essa criança é cheia de vontade, né? Ela expressa o que ela quer. Se ela quer ir com aquela roupa, se ela quer usar aquele cabelo, se ela quer botar aquela roupa que tipo não combina, é como ela quer se vestir, é como ela quer se expressar, é o que ela quer comer. E a gente, enquanto adulto e numa sociedade da perfeição, a gente tenta moldar as pessoas do jeito que a gente acha que tem que ser. E se moldar, né? Quando as pessoas não ficam em caixinhas pré-determinadas e a última coisa que expressam é o que elas querem de verdade e acabam se perdendo e não sabendo mais o que querem. Eu usava, lá com os meus 20 anos, muito salto alto, não tinha um tênis.
também porque eu não praticava esportes e tal. E quando eu comecei a trabalhar com pessoa com deficiência, uma das pessoas que mais me ensinou foi o seu Guilherme. Ele era presidente do lugar que eu trabalhava, ele já é falecido. E aí eu abaixava para falar com as pessoas, uma das coisas que eu aprendi também, né? Se você fala com a pessoa no mesmo olhar, então você abaixa para falar com o cadeirante. E aí eu tinha que abaixar para falar com o seu Guilherme. E aí eu me lembro numa conversa com ele que eu falei, cara, o salto alto não é um poder, porque o cadeirante não vai usar salto alto. Então eu não preciso de um salto alto no auge dos meus 1,52 de altura para mostrar que eu tenho poder. Então hoje eu vou para uma festa de tênis, eu vou para um congresso de tênis. Se eu quiser usar o salto alto, tá tudo certo. Mas ele hoje não é mais um sinônimo de que eu tenho que usar isso para mostrar que eu sou poderosa. Então, olha a nossa realidade. Estamos aqui, ó, do jeito que a gente gosta. Agora vamos para o momento frequência. Se você quer saber mais sobre a tabela de Hawkins, eu falo um pouco sobre o vídeo que tem no YouTube ou nos destaques do Instagram. Vai lá, que tá tudo explicadinho. Quer dizer, pode ficar muito mais explicadinho, mas tem ali uma noção para você entender o nosso quadro aqui, tá bom? Então vamos lá, Dani, seu momento frequência. Peguei. Mistura e pega. Aceitação. Aceitação. Vamos lá para a aceitação. Aceitação. Níveis elevados de espírito. Aqui já tem um entendimento muito maior dos processos da vida e da verdade. Aqui é uma verdadeira mudança. Deixar de lado os velhos dogmas, viver com propósito. Acontece um movimento poderoso de energias e você acorda com as possibilidades de se viver proativamente. Que cara é essa, Dani? É que eu tô com medo que você me pergunte, me dá um momento de aceitação da sua vida. E é exatamente isso que eu vou perguntar. Você já fez a pergunta. Tem mais deixas aqui, eu vou ler para você. No nível da complacência, você se torna competente e aqui você se coloca suas habilidades para fazer algo bom. É aqui que você define e alcança metas. Você começa a aceitar a sua responsabilidade pelo seu papel no mundo. Você começa a ver a grande figura da sua vida mais claramente. Você toma para si o comprometimento. Você aceita, você para de brigar com as demandas, para de jogar para o outro, para de culpar o mundo está contra você. Você tem noção de que, pela nossa conversa, todo mundo já viu que ela tá na aceitação, né, gente? Você tem noção de quando deu essa virada? Em algumas situações, porque a gente fica nesse dar ou desce, né? Até porque a evolução não é linear. Eu não sei quando, e eu acho que a gente pode ter isso talvez em aspectos diferentes da nossa vida. Por exemplo, de repente você pode aceitar que não entrou um trabalho importante para você. Mas se acontece uma questão de uma doença na sua vida, você pode falar, por que isso está acontecendo? E não aceitar. Então eu acho que podem, justamente porque você falou que não é linear, eu acho que as coisas vão acontecendo na vida. E talvez a gente, para alguma coisa, a gente tenha uma aceitação de forma mais fácil e para outras não. Então eu não sei em que momento isso aconteceu, mas para mim é muito claro, uma coisa que eu trago muito para mim e que eu também não sei se eu vou ter esse mesmo nível de aceitação ou evolução, sei lá, se isso vier a acontecer novamente numa outra configuração, que é a minha melhor amiga faleceu com 28 anos. E eu tinha 27, e de um câncer avassalador. E numa idade como essa, as pessoas falam assim, nossa, mas por que aconteceu? Ela era super saudável, não sei o quê. E aí você fica se questionando, né? O quanto que Deus é justo, o quanto que Deus não é justo, por que a vida aconteceu isso e tudo mais. E depois de um tempo, e pra mim é muito, tem saudade, tem, né, você prepara pra pensar o que ela te falaria nesse momento, como é que seria esse momento vivendo com ela, mas não tem ela não tá aqui pra viver isso. Como isso foi injusto, não tem. No meu coração tem muito uma gratidão pelo tempo que a gente viveu junto.
Então tem essa aceitação na minha vida, mas ao mesmo tempo eu também fico me monitorando para que essa aceitação ela não vire uma como é a palavra? Uma falta de prazer ou de tá tudo bem, assim, sabe? A vida é essa, pronto, acabou, e a gente tem que ir, a gente não sentir. Então, assim, por exemplo, se sei lá, uma criança pequena morre, cara, deve ser um luto muito difícil na vida, assim. Então a gente tem o medo da perda, ou um acidente, né? Você pega um acidente de avião, cara, tem uma dor, tem o que aconteceu. Mas até a sua explosão, seja de chorar, se desesperar, é uma aceitação da dor. Então, é isso que eu fico, apesar de caminhar por uma coisa de por que isso está acontecendo, o mundo é injusto, por que foi comigo, ou por que foi com outra pessoa, né? A gente acabou de viver agora uma catástrofe no sul. Então, assim, você tem responsabilidades, você se sensibiliza com tudo que aconteceu. Então, assim, o meu trabalho mental é aceitar o que a gente vai fazer com isso daqui pra frente, independente se é na minha esfera individual ou coletiva. E também, ao mesmo tempo, monitorar para não ficar, a vida é isso aí mesmo, agora a gente tem que seguir e pronto, acabou. Eu defino essa frequência, vou até ver aqui o número de hertz que ela tem, que ela já está na tabela no poder, né? Trabalhando no poder, 250 hertz. É quando você para de perguntar por quê e começa a se perguntar para quê. Né? Seja na doença, por que essa doença chegou para mim? Para quê que essa doença chegou? Para que eu estou vivendo esse momento? Né? É você ter uma aceitação com ação. Né? Não é aquela coisa, porque Deus quis assim, porque. É sair do porquê. Para quê? O que eu vou fazer com isso? É criar um movimento. A aceitação, ela não é para ficar na passividade, né? Recebendo. Você não tem controle, né? Exatamente. Você recebe e você faz alguma coisa com aquilo, porque aquilo é teu, você não vai mais jogar para ninguém, mas dali você cria movimentos para lidar com a situação, né? Aceitar e lidar. E tirar de aprendizado tudo que claro, tem aquilo, crescer e evoluir sempre. Individualmente e coletivamente, né? As questões todas ambientais, questões de segurança, questões de educação, Sim. tudo que a gente pode fazer para melhorar. Com certeza. Então vamos agora ao nosso momento Marília. Esse é muito bom. Vamos lá. Você se define mais pedra, papel ou tesoura? Peraí, pedra, papel ou tesoura? Difícil isso. Peraí, pedra, papel... Eu não sei o que seria pedra, papel, tesoura, na definição. Pedra é dura, se você não sabe, papel é embrulhar e tesoura é cortar tudo? Como você se define mais nesses papéis aí de embrulhar, de cortar, de segurar? Eu já fui um pouco de tudo. Hoje, você é mais pedra, papel ou tesoura? Acho que tesoura. É boa de corte. Não quero aquilo que é too much pra mim. Uma paixão. Uma paixão? Cozinhar. Qual o seu porto seguro hoje? A minha casa. Gente, ela tá com obra na casa dela, louca pra voltar pra casa. Então a casa é o seu, com certeza. Um medo. Não viver com os meus afilhados, assim, todos eles. Um atleta que você admire? Felipe Rodrigues. Um perfil amargo. Eu tinha botado aqui um entrevistado amargo, um cliente amargo. Eu acho que você não vai querer falar. Não. Não, um perfil amargo. Mas um perfil que uma personalidade amarga, difícil de engolir. Acho que é uma pessoa invejosa, né? Uma pessoa que sempre quer o do outro. Quem te faz sorrir? Pedro, meu afilhado.
um sentimento presente no momento de vida atual. Um sentimento? Qual o sentimento que está em voga agora nesses dias? Estresse, eu quero voltar para minha casa. Eu só quero voltar para minha casa. Uma emoção que para você viraliza. A gratidão. Acho que a gratidão ela agrega, né? Quando você é grato, você consegue trazer todo mundo pra você. E você é grata a quê? Eu sou grata à vida. Obrigada, Dani. Foi uma delícia. Mais um dos nossos papos. A gente fala pra caramba. Verdade. Obrigada também pela oportunidade. Beijo, gente. Até o próximo Donas na Roda.